Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que foi uma ideia do Hamilton, que convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação desse trabalho maravilhoso. E o nosso grupo se reúne toda terça-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. E nós fazemos leituras de livros que são escolhidos pelo próprio grupo. E atualmente estamos lendo esse livro da Sophie Hellinger, A Própria Felicidade. Hoje, iniciando o capítulo Homem e Mulher, a Vida Plena, a Relação do Casal, na página 37. Estamos especialmente hoje aqui recebendo a orientação e a condução de hoje pelo Oswaldo. E Oswaldo, receba a nossa gratidão. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É uma honra tê-lo aqui. Que bom que você aceitou esse convite do Hamilton. Nosso grupo se alegra com a sua presença aqui hoje. E lembrando que esses vídeos ficam depois disponibilizados no YouTube para que todo mundo possa assistir. Oswaldo, te dou as boas-vindas e te passo a palavra. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, novo convite do Hamilton, porque eu sempre tive à disposição todas as vezes que ele precisou, e agora nessa nova fase, muito feliz de fazer parte. Eu sempre tenho assistido depois das terças-feiras por conta de trabalho, mas estou muito feliz de fazer parte. Acho que é muito importante. Vocês têm feito um trabalho muito bonito com a condução de vocês também, do Hamilton, e com essa maravilhosa colaboração do Renato, e agora junto com os colegas que estão substituindo nessa fase. Boa noite a todos. Podemos partir aí para a leitura. Estarei por aqui, vindo e à disposição. Posso iniciar? Pode. Boa noite novamente. Então, a relação do casal, a unidade de homem e mulher. Por que o homem procura uma mulher e a mulher procura um homem? Porque são incompletos, apesar de cada um constituir uma unidade em si. O que resta de um homem sem mulher e de uma mulher sem um homem? A palavra homem só faz sentido quando a mulher também é contemplada e vice-versa. Um homem completo sempre busca uma mulher que seja plenamente mulher. Quando um homem e uma mulher se unem em uma relação, eles reconhecem no outro aquela parte de si que os torna inteiros. Para tanto, é preciso que cada um reconheça o outro como realmente é. Só aí eles se tornarão um só em um plano superior e felizes. Amor é concordância mútua, apesar das diferenças. Através dessa concordância, que passa da cabeça para o movimento da alma, os dois entram em sintonia no amor, um pelo outro. Quando o outro entra na minha sintonia, eu o internalizo assim como ele é, inclusive com suas diferenças. Isto me enriquece. Com o novo que eu integro, que se torna parte de mim, eu cresço. De acordo com isso, cresce também a relação. Segue aqui uma meditação a respeito. Olhamos para nosso parceiro e vemos como ele é diferente daquilo que talvez tínhamos imaginado. Nós concordamos com ele assim como ele é. Nós dizemos sim a ele exatamente do jeito que é, sem nenhum desejo de que ele tenha que mudar a sua forma de ser. Como o parceiro se sente? Ele se sente seguro. O que isto move em sua alma? Amor grato por nós concordarmos com ele exatamente assim como ele é. Se o parceiro faz o mesmo conosco, estamos ambos seguros com o outro. Não importa o que aconteça, podemos confiar um no outro. Nem precisamos verbalizar, ele sente. De repente, estamos prontos para nos lançarmos e darmos o próximo passo. A igualdade. Homens e mulheres são diferentes, mas iguais. Isto pode ser expresso particularmente bem em inglês. Men and women are equal, but not the same. Quando o casal reconhece isso, o seu amor tem uma chance
maior de dar certo. No entanto, se um dos parceiros da relação assume uma postura parental ou se mostra carente como uma criança, isto leva o relacionamento à crise. Quando alguém busca no parceiro um substituto de um dos pais, isto desequilibra a ordem da relação de casal. Aquele de quem se espera demais geralmente se retira e acaba indo embora. O mesmo vale para um caso ainda mais extremo, quando um dos parceiros diz: se você for embora, eu me mato. Sem você, minha vida não tem mais sentido. Aquele que ouve algo assim deveria partir imediatamente. Isto é uma imposição que ninguém suporta por muito tempo. A relação de casal também é colocada em risco quando um dos parceiros se porta como um tutor, quando ele acredita ter que reeducar o outro. Este comportamento, o outro conhecia dos pais. É a forma mais segura de se livrar da pessoa. Tem uma nota de rodapé que é traduzindo aqui o inglês. Homens e mulheres são iguais, mas não o mesmo. As 3 palavras mágicas. Há 3 palavras mágicas que garantem um relacionamento feliz, tanto que o parceiro quanto com os próprios pais. São elas: sim, por favor e obrigado. Segue aqui uma meditação a respeito. Olhamos para o parceiro com quem temos uma relação íntima. Homem e mulher se olham nos olhos e um diz ao outro: sim, eu concordo contigo, assim como você é. Você é certo para mim, do jeito que você é. Sim, eu te amo exatamente do jeito que você é. Sim. Sim é a primeira palavra mágica. Em seguida, vem a segunda palavra mágica. Ambos se olham e dizem um ao outro: por favor, por favor, por favor, por favor. O que muda na alma simplesmente com esta expressão por favor? Como ela expande o coração e o amor. E a terceira palavra mágica, os dois se olham e dizem um ao outro: obrigado, obrigado, obrigado. Agora nos dirigimos aos nossos pais e olhamos nos seus olhos. Com eles, a sequência das palavras é inversa. A eles dizemos primeiro: obrigado. Depois, por favor. E em seguida, sim, eu concordo com vocês, assim como vocês são. Sim, sim, assim como vocês são os certos para mim. A importância da mãe. A felicidade que sonhamos sempre é ao lado de um parceiro. O que é ganhar na loteria comparado a ter um parceiro? E mesmo que ganhássemos na loteria, o que faríamos em seguida? Procuraríamos um parceiro. Por isso é tão importante saber como uma relação de casal dá certo. Quando a relação com a mãe dá certo, a relação com o parceiro também dá. Verifiquem isto com a meditação a seguir, chamada A Felicidade a partir da mãe. Imaginem a sua mãe e tudo que ela lhes ofereceu, estando presente como sua mãe. Quanto tomamos dela? Quanto tomamos dela? Quanto da sua riqueza? Qual é a porcentagem? 5% já é muito. Agora vamos ampliar isso. Mais e mais e mais. Mais ainda. Mais amplo. Mais abrangente ainda. Todo o seu amor. Nós ampliamos, o tomamos, olhamos nos olhos da nossa mãe e dizemos: querida mamãe, que felicidade, quanta plenitude. Ampliamos o coração e mais, e mais, e mais ainda. É tanto. Nós somente podemos tomar quando o coração estiver totalmente amplo. Sim, querida mamãe, agora eu tomo você com toda a sua riqueza que me foi dada. Agora tomo você e toda a plenitude. Agora cheguei a você, porque finalmente tomo tudo, com gratidão, com amor. Ninguém aguenta tal plenitude, a menos que encontre um parceiro a quem possa passá-la adiante, presenteá-lo. Esta é a base de uma relação de casal e da felicidade.
Depois vem a próxima felicidade. O parceiro também transborda, ambos transbordam. Agora tudo excede em dobro a felicidade original. Em seguida, flui na continuidade da vida para os filhos. Esta é a próxima grande felicidade. O casamento. O casamento une o homem e a mulher em uma comunhão vitalícia, que se perpetua nos seus filhos. Ele também une as famílias das quais os dois vieram, mesmo que estas antes tenham sido inimigas ou tenham travado guerras entre si. Antigamente era comum que ricos que haviam travado o combate pela supremacia fossem unidos através de um casamento real. A casa de Habsburgo já vivia segundo o lema casar ao invés de guerrear. O reino da paz de Alexandre o Grande e sua continuidade no Império Romano só foram possíveis porque os guerreiros eram encorajados a estabelecer uma relação fraterna com os derrotados através do casamento. Portanto, o casamento excede em muito a sua função original de unir um homem e uma mulher. Ele serve de modelo e base a toda aliança pacificadora. No passado, muitos acordos de paz eram selados com um casamento. Por outro lado, muitas inimizades persistem, porque o casamento entre membros de povos, raças ou religiões diferentes é rejeitado ou até mesmo proibido. O casamento é, portanto, um modelo fundamental que desfaz separações por meio de um amor e que traz paz. Quando, ao casarem, o homem e a mulher têm consciência da dimensão do seu amor e de sua união, eles percebem que, para muito além disto, eles se sentem unidos ao movimento criador do amor. O seu casamento torna-se, então, realmente um tempo festivo. O desejo mais profundo em uma relação de casal é a de ter a segurança de pertencimento, a segurança de que o outro ficará ao nosso lado e que podemos confiar um no outro a vida toda. O casamento mostra isto. É o anúncio público e aberto a todos do compromisso de unidade do casal, com todas as suas consequências. Quando compararmos com a declaração nós estamos juntos, mas não queremos casar. Por enquanto, nós somos um casal. Logo percebemos a diferença, principalmente quando se tem uma situação que coloque em risco a concordância ao outro e a disposição de ficar ao lado dele. Marlen. Sim. Só para você também dar uma respirada, a gente faz uma pausa. Certo. Para a Larissa ver se tem alguma coisa. Aí você também dá uma descansadinha um pouquinho. Larissa, tem alguma coisa? No chat não tem nenhuma mensagem ainda. Tá bom. Vou conferir se tem alguém como levantada. Então, Marlen, já tomou uma aguinha? Pode continuar. Obrigado. Muito obrigado. A hierarquia. Uma relação de casal também obedece a uma hierarquia, ou seja, o homem e a mulher são, em primeiro lugar, um casal e somente em segundo lugar eles se tornam pais. A paternidade e a maternidade são o resultado da relação de casal. Por isto, ela tem precedência sobre ser pai ou mãe. É desta relação que o casal extrai forças para o amor pelos filhos. O amor que o casal nutre um pelo outro se perpetua nos filhos. Quando há problemas em uma relação de casal, isto frequentemente se deve ao fato de que a paternidade ou maternidade se tornou, de repente, mais importante do que a relação do casal. Quando um pai ama a mãe nos seus filhos e extrai a força para ter amor pelos filhos do amor que tem pela sua mulher, os filhos ficam bem. É claro que isto vale também ao contrário, para a mulher como mãe em relação ao homem como pai. Todavia, aqui também entra em ação outra dinâmica. A força para o amor pelos filhos também vem do amor que cada um recebeu dos seus pais e que agora é transmitida aos próprios filhos. Se um homem tem um filho com a sua primeira mulher,
esta paternidade tem precedência sobre a relação com a segunda mulher, ou seja, vem em primeiro lugar. Isto significa que a preocupação e o amor pela filha têm precedência sobre o amor pela segunda mulher. Esta não deve competir com a filha do marido, já que ser marido vem em segundo lugar e ser pai para um filho do segundo casamento vem em terceiro lugar. Se esta ordem de precedência for aceita, a relação não encontrará empecilhos. Vínculo e amor. Há uma diferença entre vínculo e amor. O vínculo é um processo elementar, sobre o qual não exercemos nenhum poder. Por outro lado, o amor nós podemos aumentar ou diminuir. Não é por meio do casamento, mas pela consumação sexual, com todo o risco que ela envolve. Então se cria um vínculo indissolúvel entre o homem e a mulher, que faz com que o casal não se afaste mais. O casal somente consegue se separar com muita dor e uma sensação de culpa. Deste vínculo, ninguém sai livre de culpa. O primeiro vínculo é o mais profundo. Nas relações posteriores, o amor pode muito bem ser maior, mas o vínculo sempre será mais fraco. Uma separação passa a ocorrer com menos dor e com um menor sentimento de culpa. Fica mais fácil para o casal se afastar. A cada relação subsequente, o vínculo perde força até que, depois de certo tempo, a capacidade de estabelecer um vínculo esteja completamente perdida. Também é possível estarmos vinculados a um antigo parceiro, mesmo que não o tenhamos amado. Por exemplo, uma mulher que engravida e tem um filho em decorrência de um estupro está vinculada ao perpetrador. Em qualquer relação posterior, o vínculo será mais fraco, mas quanto ao amor é completamente diferente. O equilíbrio entre o dar e o tomar. Reconhece-se a qualidade de uma relação de casal pelo tipo de troca que existe. Em uma relação saudável, um dá um pouco mais do que acabou de receber, o outro toma, e também dá um pouco mais e assim por diante. Desta forma, há um aumento na troca positiva. No entanto, há também um efeito perigoso. Fica quase impossível se separar. Quem busca certa independência, quem acha que este parceiro talvez ainda não seja o certo ou a certa, que talvez ainda haja algo diferente ou melhor lá fora, somente pode tomar e dar pouco. Neste caso, ele preserva uma certa liberdade para trocar de parceiro. Todavia, quando encontra um novo parceiro, ele continua não sendo livre como antes. Talvez ele procure um novo parceiro a quem dará pouco e de quem tomará pouco, na esperança de encontrar um terceiro parceiro. Mas este logo percebe que não pode confiar nele. O novo parceiro também dará pouco, e ao fim, ambos têm a grande liberdade. Ambos ficam sozinhos. Em muitos casais, a troca se dá em um plano mais negativo. Quando um faz mal ao outro, este sente o desejo de se vingar. Ele sente que sua dignidade foi ferida e acredita ter o direito à retaliação. Este desejo por compensação é irresistível. A isto ainda se junta a sensação de ter adquirido direitos especiais em consequência dos danos sofridos. A pessoa diz: "Você me fez mal, agora eu vou te fazer um mal ainda maior." Depois disso, o outro passa a se sentir no mesmo direito. E assim há um aumento progressivo na troca negativa na relação. Em vez de felicidade, em tal relação, é a infelicidade que aumenta. Isso também constitui um vínculo íntimo, mais negativo e prejudicial a todos. Qual seria a solução? Vingar-se do outro com amor, ou seja, fazer mal ao outro, mais um pouco menos? Com isto, interrompe-se a troca negativa e ambos podem retomar o dar positivo. Este é um aspecto importante das ordens do amor. Quando se sabe a respeito dele, é possível tornar muitas coisas na relação do casal em algo positivo.
Também é problemático quando um dos parceiros sufoca o outro com seu amor. Quando se sente grande e diz: eu tenho um coração enorme que transborda de tanto amor. O outro pode tomar tudo. O outro não tem a oportunidade de retribuir com algo equivalente e de trazer para a relação o que ele tem para dar. Porque o parceiro com o coração supostamente tão grande diz: você não precisa me devolver nada, eu tenho o suficiente. Não demorará muito para que o parceiro soterrado com amor sinta raiva do outro e não queira mais nada dele. Um exemplo clássico para esta situação é quando, em uma relação, um paga pela formação do outro. Normalmente, isto não pode mais ser compensado. Muitas vezes, aquele que recebeu tanto vai embora, porque sem equilíbrio, nenhuma relação de casal funciona. Esta é uma lei férrea. Ocorre o mesmo quando alguém casa com uma pessoa por piedade. Esta pessoa, em algum momento, deixará a relação, já que nunca poderá oferecer uma compensação. Por outro lado, muitas vezes observamos que quando uma pessoa casa com um portador de deficiência, este faz sempre mais exigências. Ele não reconhece o que significa o fato de o outro tê-lo escolhido como parceiro. Esta também é uma relação que se desfaz com facilidade. Em uma relação de casal, cada um somente pode dar tanto quanto o outro pode tomar e retribuir. Cada um somente pode tomar um tanto, nunca tudo. É uma grande renúncia que educa o casal. A consumação sexual. A relação sexual é o principal elemento para uma relação de casal feliz. Ela é decisiva. Somente quando o amor é consumado, com todas as suas consequências, cria-se o vínculo especial e profundamente indissolúvel entre um homem e uma mulher. Somente assim, o homem e a mulher se tornam um casal. Somente assim se tornam pais também. Se a consumação é prejudicada, por exemplo, quando o homem ou a mulher se submeteu à esterilização antes da relação, não se cria um vínculo, mesmo que os parceiros o desejem. O sucesso da relação sexual é uma relação própria e especial. Nenhum feito humano está mais em sintonia com a ordem e a plenitude da vida e nos responsabiliza de forma mais abrangente pelo conjunto do mundo. Nenhum feito humano tem consequências mais sérias e contém riscos maiores. Na relação sexual, cada um dos parceiros está mais profundamente vulnerável. Ela somente dá certo quando vier acompanhada de respeito mútuo. A unificação sexual também tem por objetivo um equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando somente um deseja, quando somente um quer e o outro cede, doa, a relação do casal já fica comprometida desde a sua raiz. Aquele que deseja está em uma posição subalterna. Ele é o carente. O outro que só cede se comporta como o doador, como o maior. No fundo, a relação de casal está terminada. Ambos têm que reconhecer que têm necessidades e que podem dar algo especial ao parceiro. Somente aí o amor é consumado como algo inteiro e sagrado. O meio como ponto de encontro. É no meio do caminho que as pessoas entram em acordo. Ele também é o ponto ideal de encontro em uma relação de casal. Ambos continuam sendo quem são, fazem algo juntos. Nenhum dos dois é prejudicado, desbancado ou anulado pelo outro. Ambos ganham e ninguém sai perdendo. Vamos ilustrar isto com um exemplo rotineiro. Quais são as perspectivas de uma relação quando uma mulher vai morar com o homem na casa dele ou até mesmo na casa dos pais dele? Ou quando o homem vai morar com a mulher na casa dela ou até mesmo com a família na casa dos pais dela? Agora, que perspectivas tem esta relação se ambos deixam as casas de seus pais e constroem algo só deles em conjunto? Também aqui, o melhor ponto de encontro é exatamente no meio. Se o casal tem filhos, eles terão o mesmo caminho para a casa da família do pai e para a casa da família da mãe. Eles podem visitar ambas as famílias,
podem se sentir em casa com as duas e ainda assim encontrar o caminho de volta para o meio. Ali reside toda a sua riqueza. O mesmo se aplica a empresas. O que acontece quando uma mulher herda uma empresa da sua família? O seu marido pode ocupar cargo de liderança nela? Neste caso, como homem, ele continua se sentindo igual a ela, como ele é visto na empresa. Ele é respeitado nela? Vou explicar isto em mais detalhes. O homem se sente bem nesta empresa? Ele dá o melhor de si para manter e desenvolver a empresa? Ele tem a força interior para tanto? Ele se sente até bem e aliviado se a empresa for à falência? Se ele e a mulher forem colocados na rua e tiverem que começar algo novo, do zero, à mesma distância das duas famílias de origem, como se sentirão, então, dentro da sua relação? Nós não fomos os únicos. Outros também observaram que quando o homem ocupa um cargo de liderança em uma empresa que sua mulher herdou, a empresa entra em declínio, podendo até chegar à falência. Isto independe inteiramente das excepcionais capacidades que um homem possa eventualmente ter. Ele deveria até evitar atuar apenas como consultor. Consequentemente, isto significa que, para poder existir perante e com sua mulher, é preciso que ele busque um trabalho e uma profissão que sejam independentes dela, ou que funde uma empresa própria. Isto define o rumo para o êxito comercial. O crescimento pessoal dos parceiros também não encontrará mais obstáculos. Por outro lado, observa-se que, normalmente, a mulher estimula e apoia a empresa que o marido herdou. Dela, geralmente, não emana o perigo de uma falência. A questão, no entanto, é se isto a faz feliz, especialmente se for uma empresa familiar em que a família do marido, mais especificamente o pai dele, continua no comando. Já que o homem não conseguiu deixar o pai e a mãe, e como filho continuou na casa dos pais, ele tem que esperar muito até poder se tornar independente. Porém, ele nunca o será por completo. Não importa quanto sua mulher se dedique, esta nunca será sua casa e ela terá dificuldades em se sentir igual e equivalente ao marido. Quando o casal se encontra no meio do caminho e o homem funda uma empresa, muitas vezes adota-se a divisão tradicional de tarefas. O homem exerce sua profissão e a mulher cuida da casa e dos filhos. Um vem ao encontro do outro. Assim, embora tenha sido ele que fundou a empresa, ela é de ambos, ainda mais quando os dois desempenham papéis iguais. A base para o sucesso de uma relação de casal, que é encontrar-se no meio do caminho, também tem efeitos positivos sobre a empresa. A mulher segue o homem. A relação do casal dá certo quando a mulher segue o homem para a família. Para a família, cidade, círculo de relacionamentos, língua e cultura dele e aceita o mesmo para os filhos comuns. Todavia, quando o homem segue a mulher e entra para a família dela, a relação não é plena, já que ele não consegue se desenvolver inteiramente. Observamos este desenvolvimento repetidas vezes. Talvez haja exemplos contrários, mas eu nunca os observei. No entanto, a precedência do homem é somente externa. Dentro da família, ele serve ao feminino, já que lá a mulher é o centro. Quando as famílias de origem de um casal são de religiões diferentes, o homem e a mulher têm que reconhecer a fé do outro como equivalente à própria. Isto só é possível quando ambos se encontram em um plano espiritual mais elevado. Caso contrário, terão uma má consciência, porque muitas vezes as famílias brigam sobre qual fé ou sistema de valores tem mais força. Às vezes, um dos lados se impõe e se mostra mais forte do que o outro, desencadeando nos filhos um processo estranho. Eles se sentem leais aos dois pais e às duas famílias. Quando um dos pais impõe sua visão de mundo ou sua fé, os filhos secretamente se unem ao outro. A dinâmica de lealdade tenta reequilibrar o sistema. Esta tendência pode atravessar várias gerações. O resultado é que o perdedor temporário não desiste. 2 ou 3 gerações mais tarde, ele vencerá com certeza. Oi, Marlene.
A gente Sim. tem uma pausa. Eu acho que tem alguma pergunta aí também. Enquanto isso, de novo, você respira um pouquinho. Obrigado. É isso, Larissa? Tem... Sim, Oswaldo. Tem um comentário, uma dúvida aqui da Marisa no chat. Boa noite. Poderia comentar sobre o vínculo e o amor na relação com os parceiros e nas separações? Eu não li o livro ainda, né? Eu não recebi. Eu não sei se na sequência dessa leitura ela vai entrar nessa questão. Eu não sei se a gente acabaria. Seria interessante ver a colocação dela, né? Marisa, você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta? Talvez indicar o trecho do livro. Eu também estou sem o livro, né? Então eu também não tenho o trecho, também estou acompanhando aí a leitura, mas eu penso que seria um comentário interessante, né? Quando ela fala do vínculo e do amor, e como que é isso também nas separações, né? Acho que podia ser esclarecedor para todos nós. Sim, eu entendi, mas o que eu estou dizendo é que eu não sei se na sequência ela vai entrar nesse detalhe. Sim, e clarear mais isso, né? E aí a gente poderia falar um pouco dentro da ótica que ela trouxer. Se importaria da gente... Não, de maneira alguma. E caso isso não aconteça, a gente coloca isso na sequência. Tá bom? Okay. Obrigado. Nada, obrigada, senhor. Oswaldo, me surgiu uma dúvida aqui no momento da leitura, na página 45. Deixa eu me achar aqui. No tópico, já no último parágrafo, quando ele fala sobre a consumação sexual, me parece tão contraditória essa questão, assim, essa colocação, que aquele que deseja está em uma posição subalterna, que o que deseja é o carente, e que o que cede se comporta como o doador, como o maior. Então, você poderia comentar um pouco essa parte? Sim. O que eu consigo compreender do que ela coloca é que eu estou olhando aqui, gente, porque a Larissa fez a gentileza de os trechos que ela está perguntando, ela me mandou um pedacinho aqui para eu poder ler junto, tá? O que não pode acontecer é que não haja um desejo mútuo do amor, né? Mesmo com o desejo, com o amor acontecendo entre os dois, se a gente está livre para viver como duas pessoas, a plenitude do amor, e que, portanto, a sexualidade faz parte, se na postura dos dois, na colocação dos dois, um é sempre mais carente, e isso não é equilibrado, de uma certa maneira, o outro que está se colocando da outra forma, né, que recebe essa carência e doa esse amor através dessa carência, ele cria um desequilíbrio de grande e de pequeno, que não pode ocorrer, né? Então, é a necessidade de ir equilibrando essas necessidades comuns, que às vezes um tem um desejo maior do que o outro, mas aí ela está colocando bem uma questão da carência sexual, e que isso talvez venha de algo que ainda não está, estou pondo aqui a mão para trás, como o italiano que sempre fala com a mão, algo que ainda não está equilibrado na relação com os pais, que ainda não está tomada, quer dizer, ela não está plena ali. Então ainda há uma carência, que talvez seja uma carência ainda do sistema, e ela vai reproduzir isso na relação e vai criar um desequilíbrio daquele que, ao se colocar resolvendo essa carência, ele cria um desequilíbrio de grande e pequeno. É uma sutileza, né? É uma sutileza mesmo. Essa necessidade sempre presente, porque ela não fala sobre o desejo, ela fala sobre carência, né? Quando somente um quer.
e o outro se comporta como que cede, né, nesse desejo sexual. Se não há esse equilíbrio no desejo, aí a parte que eu olhei estava falando da carência aqui, né? Uhum. Se também tem essa questão de que um quer e o outro não, algo também não está equilibrado, porque os dois não estão plenos nessa relação. Então, sempre o que vai ceder ao desejo do outro também vai criar o desequilíbrio de grande e pequeno. É uma necessidade da plenitude, né, que ela falou lá no comecinho, do casal, tanto o homem quanto a mulher. Ao darem para essa relação a importância devida, quer dizer, estar pleno nesta relação, que as coisas com a relação aos pais de cada um estejam mais equilibradas dentro dele, de cada um, para poder viver o amor, para poder viver a relação a dois, a relação de casal. E faz parte dessa plenitude que esse desejo sexual permaneça, né? Ele esteja presente e que busque um certo equilíbrio. Se sempre uns têm o desejo e o outro não, algo de novo está desequilibrado. De novo entra numa sutileza da falta de plenitude, que através da atitude, da postura na sexualidade, ela aparece. Quer dizer, não tem como não acontecer. E aí, mesmo que, sei lá, estrategicamente o casal esteja vivendo como se tudo estivesse bem, esse é um ponto que pega. Uhum. Entendi. Obrigada, Osvaldo. Imagina, obrigado. Tem um outro comentário aqui, tem um comentário no chat da Cláudia. Ela fala o seguinte: homens que procuram uma mãe, entre aspas, com sexo, mulheres que barganham sexo por segurança emocional de um pai, um clássico do desequilíbrio. Procuram-se homens e mulheres adultos. Temos autorresponsabilidade sobre o nosso ser e prazer para poder transbordar. Realmente é algo super sutil e verdadeiro. É uma forma, um comentário super pertinente, é um processo que quem trabalha com casais percebe, né? Juntando o trabalho com essa visão sistêmica, que muitas vezes tem essa busca. Então, é esse tal desequilíbrio que eu falo. Então, o homem está com a mulher na busca da mãe, quer dizer, algo não está resolvido. E aí a sexualidade não vai acontecer, né? Porque não existe sexualidade com a mãe. E essa dinâmica que ela mencionou das mulheres, né? Então, esse é o tal desequilíbrio que ela fala, quer dizer, a necessidade de a gente estar pleno para o casamento. Para a vida em casal, há uma necessidade de plenitude. É isso. Ok. Não vejo ninguém com a mão levantada e mais nenhum comentário no chat. E só queria reforçar para a Marisa que isso que a gente falou estava nas leituras, e eu mesmo me comprometo, acaso isso não apareça na leitura de hoje, que eu me comprometo a mandar, nem que seja para você, Larissa, um comentário que você pode passar para ela ou disponibilizar para todos, tá bom? Só para ter a sequência da leitura. Obrigado, viu, Marisa, pela sua compreensão. A renovação do masculino e feminino. Quando um homem casa com uma mulher, através dela, ele se torna homem. Ao mesmo tempo, ela lhe tira algo de sua masculinidade e a questiona, o que o torna menos homem no casamento. O mesmo vale para a mulher. Para que a relação mantenha sua tensão, é preciso que o homem se abasteça com o masculino e a mulher com o feminino. Isto ocorre quando o homem se encontra com homens e a mulher com mulheres. Neste caso, não importa a ocasião, se é na mesa de um bar ou para o café da tarde. O filhinho da mamãe e a filhinha de papai. Uma mulher que pensa ser melhor do que a própria mãe não respeita os homens. Ela também não os entende e, na verdade, nem precisa deles, porque quem tem esta postura em relação à mãe geralmente acredita ser uma mulher melhor para o pai. Ela já tem o seu homem e não precisa de outro. Somente quando uma menina se posiciona como sendo menor ao lado da mãe, é que ela pode se tornar mulher, respeitar e tomar, honrar e amar um homem e tornar-se uma boa mulher e esposa. É claro que isto também vale para os homens.
Um homem que não respeita o próprio pai e acredita ser melhor para a mãe do que o pai, também não respeita as mulheres. Ele já tem sua mulher e não precisa de outra. Ele somente se torna homem quando se posiciona como menor ao lado do pai. O homem aprende a respeitar a mulher com o pai e a mulher aprende a respeitar o homem com a mãe. O que acontece quando o homem, que é filhinho de mamãe, casa com a mulher que é filhinha de papai? Eles não conseguem confiar um no outro e têm pouco respeito um pelo outro. Por outro lado, uma relação entre uma filhinha de mamãe e um filhinho de papai tem boas chances de dar certo. Quando um homem e uma mulher se encontram, eles já não são mais adolescentes. Isto tem mais força. Se a relação apresentar problemas, uma constelação da família de origem pode ajudar. Quando o homem não respeita o pai e uma mulher não respeita a mãe, isto provoca um desequilíbrio da ordem. O filho. Quando o casal tem um filho, o homem e a mulher se unem neste filho e se tornam pais. Eventualmente, o pai ou a mãe pode desejar que o filho se desenvolva para se parecer mais com cada um deles. Isto é um desrespeito para com a nova vida. É exatamente certo que esta nova vida seja moldada pelo pai e pela mãe, ou seja, por ambos. Quem entende isto ama na vida do filho aquilo que foi gerado através do parceiro, com todas as suas peculiaridades. É uma postura de humildade em que a pessoa se inclina diante da vida como um todo. No entanto, quem acredita que a vida gerada por ele é melhor do que a gerada pelo parceiro, se eleva acima da vida. Esta pessoa vê o que tem na mão como algo pessoal, prejudicando assim a própria alma, a relação de casal e o filho. Segue aqui uma meditação a respeito. Eu olho para o nosso filho e atrás dele vejo meu parceiro. E atrás do meu parceiro vejo tudo que é especial na família dele. Vejo tudo que é diferente da minha família. Em meu coração, eu tomo tudo como sendo equivalente. Neste momento, o filho tem o mesmo valor para ambos. Ele pode se conectar ao pai e à mãe da mesma maneira. Nós dizemos ao nosso parceiro: é nosso filho, ele tem uma parte sua como pai e uma parte minha como mãe. Ou uma parte sua como mãe e uma parte minha como pai. Assim enriquecemos o nosso filho e a nossa relação. A relação de casal como comunidade de destino. Marlene, Sim. eu só queria pedir uma gentileza para você de 3 minutos. Essa que você vai começar a ler, sai um pouco desse contexto e entra numa coisa mais profunda. E eu queria, já que falamos dos filhos, talvez ter uma oportunidade de falar algo na pergunta da Marisa. Só queria pedir 3 minutinhos aí de paciência. Pode ser assim? Podemos fazer isso, Larissa? Só para que a gente já cobre a pergunta da Marisa. Pode ser? Sim, claro, estamos sob sua orientação, meu querido, meu caro. Tá bom. Então, como ela tocou no assunto dos filhos, eu queria tocar em 2 pontos para a Marisa e para todos nós, que é importante nas separações. Essa é a questão, né, Marisa? A questão da separação. Então, o que é equilibrado num casal, quando a relação se dissolve, é que todos possam, os dois, quer dizer, que ambos possam continuar o amor que um dia existiu através da relação que ambos tenham com os filhos, que eles possam ver nos filhos a expressão do amor que um dia aconteceu, que um dia existiu. Quer dizer, essa relação, a disponibilidade de ambos para aquilo que eventualmente, de fato, seja uma necessidade importante. A questão da relação com os filhos ela é fundamental para a permanência de um equilíbrio saudável para ambos, inclusive na sequência da vida, de que cada um, de repente, vai encontrar novos parceiros e parceiras, né? E com relação aos dois, é que eles consigam, como se olhando,
Que um olhando para o outro possa entender que houveram bons e maus momentos, que o amor aconteceu, principalmente quando os filhos existem, não tem como negar isso, né? Expressão do amor através da própria vida, e que cada um possa tomar para si a responsabilidade dos seus atos, né? A responsabilidade de algo que foi no caminho dessa separação, cada um toma uma parte disso, minimamente 50% para cada um, e que a gente possa reconhecer e levar adiante a experiência, tomando a responsabilidade e dentro do coração os bons momentos. E que quando há os filhos, que a gente consiga permanecer olhando para eles como expressão desse amor. Isso traz um equilíbrio, traz o equilíbrio para que cada um fique com chance de continuar a vida adiante e que a relação não permaneça, de uma certa maneira, prendendo os dois. Eu acho que esse é um aspecto do que a Marisa perguntou, que dá para trazer, com o que ela acabou de falar dos livros. Agora ela vai falar sobre comunidade de destino, que já entra numa coisa mais, um mergulho mais profundo. E eu quis, então, aproveitar para fazer isso antes dessa pausa. Obrigado. Opa. Oi. Eu não sei porque eu não estou conseguindo levantar minha mão aqui no... Tá bom. A Marisa também levantou, a Valéria também levantou. Tem uma pergunta. Esse é um assunto que sempre... Esse assunto... Eu quero registrar que tem uma pergunta da Valéria no chat e a Marisa está aqui como levantada. Então, Marisa, você fala, né? Porque a pergunta era sua primeiro, pode ser sim? Sim, não, eu só queria compartilhar, porque eu participo de práticas colaborativas, né, como psicóloga, e também fazendo as constelações, e semana passada justamente estava participando de um divórcio, e que ela havia feito uma queixa contra ele, uma denúncia, né, de agressões, e ela já tinha entrado com medida protetiva, né, contra ele, afastando ele das filhas, e fizemos então uma constelação e eles não conheciam, né, e conheceram pela primeira vez, viram, e realmente é só para colocar que, bom, todos nós sabemos como é incrível, como é potente realmente esse recurso, mas porque hoje nós tivemos esse encontro, foi exatamente isso que ela veio trazendo, né, que foi incrível e que ela nunca tinha pensado nos 50% dela, né, e que então eles juntos, né, eles chegaram muito diferentes, né, se abraçaram quando se encontraram e vão tirar juntos a queixa, né? Legal, lindo. E vão enfrentar juntos isso, porque já chegou no Ministério Público também, então ela já vai haver um depoimento dele, mas a queixa vai ser retirada, né? E exatamente isso, né? Os filhos, quando os pais podem se posicionar nesse lugar, né, de pais, e deixar que os filhos sejam só os filhos, né? E cada um possa assumir os seus 50% de responsabilidade de tudo que acontece dentro de um casamento, né, de bom e de ruim. É isso, e como é potente, às vezes, a lembrança, mesmo nessa questão dos filhos, a força que tem a lembrança desse detalhe sutil, de que o amor vai permanecer através do amor que a gente vai dedicar aos filhos, né? Então, é uma lembrança que, como essa história dos 50%, lembrança de algo que tira, né, o casal desse transe, desse conflito, né? Interessante. Muito obrigado pela... E é muito incrível mesmo, né? Porque faz muita diferença um divórcio que pode acontecer dessa forma, né? E um divórcio que vai correr, às vezes, em litígio, né? E desgastante, principalmente para as crianças, né? Sem dúvida. Então, tinha mais uma linha física levantada que eu não estou vendo daqui. Da Larissa, por favor. Sim. Além da sua, né? Também que estava levantada. É porque eu vou aderir à pergunta da Valéria, se ela me permitir. Achei bem... Tem muito a ver com o meu trabalho também, esse exemplo que ela traz aqui. A Valéria pergunta o seguinte, Osvaldo. Quando o filho se coloca no lugar do pai para proteger e cuidar da mãe e dos irmãos,
porque o pai não foi capaz de cumprir seu papel de pai. Como o filho pode conseguir ser um bom marido? Essa é uma questão. Tem muitas questões culturais nisso, né? Então, é uma coisa muito... tem detalhes meio singularizados, né? Qual é a razão que o filho se colocou? Porque dentro de muitas culturas, quando acontece ou uma separação, uma morte, algo que rompe, né? Tanto na separação quanto na morte, quase que culturalmente o menino se vê meio jogado nessa desordem, nesse lugar. Né? Para que ele no futuro, quer dizer, eu só quero dizer isso porque não é, às vezes não é nem uma dinâmica que acontece com naturalidade, até para o ajuste do próprio sistema, pela desordem acontecida da separação ou da morte, o menino se vê no final colocado nisso, acaba desenvolvendo durante todo o seu tempo biográfico, né, como filho, dependendo do tempo que isso aconteceu, nesse lugar, ele aprende a ficar nesse lugar, desenvolve uma estrutura de personalidade aí, a relação com as mulheres, no futuro, a imagem que eu tenho é que ele vai precisar se rasgar e sair um novo homem desse lugar, através dele ter encontrado uma pessoa com quem que ele ame. Mas ele vai ter um trabalho difícil de virar para a mãe e conseguir fazer isso, porque ele vai ter que rasgar essa estrutura dentro dele para sair dela. É um desejo muito grande de poder, de novo, eu acho que a colocação que está no livro, que a Sophie coloca, a palavra da culpa, o filho não vai sair dessa dinâmica sem a culpa em relação à mãe. Ele vai carregar isso, mas é uma maneira dele se sair mesmo, sabe? Tem uma culpa com relação à mãe para que ele possa viver do lado do feminino, do lado de uma mulher, e poder ser pleno nisso. Né? Mas sempre tem é um desgaste adicional, porque se ele não consegue fazer isso, romper e levar um pouco dessa culpa adiante, de talvez ter abandonado, talvez qualquer coisa, dependendo da cultura. Eu já trabalhei com homens de culturas orientais, que eles têm, dependendo do homem, se é o primeiro, o segundo, não me lembro agora, não é japonês isso que eu estou falando, não. Dependendo da casta que ele tem uma obrigação de só casar depois que a mãe morre. Quer dizer, é uma coisa que vem da cultura dele, né? Então, você imagina ele encontrar um amor com uma mulher fora dessa cultura, é lógico que ele vai, para sair disso, ele vai levar um pouco de culpa. E vai ter que conviver com essa culpa em nome de algo novo adiante. Eu fiquei pensando, quando você perguntou um pouco, é uma coisa que eu não havia pensado nunca, nesse detalhe que Sophie coloca, de que em cada relação nova, um pouco da qualidade do relacionamento diminui se ele já não entra um pouco maculado com isso. Mas eu já trabalhei com vários homens assim, e é muito possível fazer esse trabalho. É difícil. A imagem que eu tenho mesmo é essa, sabe, como aquele super-homem que tira a roupa do Clark Kent, é uma coisa assim, só que não é uma roupa física, né? E carregar um pouco dessa culpa, porque ele vai ter que dar conta desse papel existencial de ser o companheiro da mãe. E quanto mais ele tem esse desejo de sair, mais fácil fica para ele. Se ele estiver muito envolvido nesse papel de ser maior do que o pai e não tomar o acontecimento da vida do pai como o que aconteceu, quer dizer, não tiver o coração aberto para isso, mais difícil, né? Sei lá. De novo, essas coisas são... Não sei se respondi. Ela está dizendo, estou vendo que ela está assim com a cabeça e agradeceu. Muito obrigada. Coisa que os homens sabem o quanto isso é doído, independente de não ter vivido essa dinâmica.
mas ouvindo uma história de alguém, a gente imediatamente entra em ressonância de quanto isso é forte. E entram as duas coisas, a dinâmica com a mãe e a aceitação, no sentido mais amplo que essa palavra possa ter, de que seja lá o que aconteceu, ou a morte, ou o abandono, tem um espaço que não pertence ao filho, né? Uhum. Legal. Sim. Quase no fim, nem sei se vai dar para continuar o capítulo, não sei, vocês é que mandam. Como você observou, a gente tem 2 minutinhos e esse tema provocou burburinho aqui. A Alba está com a mão levantada. Pois não? A Alba está com a mão levantada e eu vi que a Marlene também levantou a mão. E se der tempo, eu gostaria de fazer a pergunta. Estou disponível, pode fazer. Alba, você consegue abrir seu microfone para falar? Alba? Você está aí? Não sei se ela levantou a mão sem querer. Para Marlene, depois ela volta, se for o caso. Eu não entendo as pessoas, então eu não acho, senão fica muita informação para mim. Certo, eu vou ver se... Então vamos para Marlene. Marlene, você quer fazer sua pergunta? Sim, agora já a Alba voltou, né? Ela fez no chat a pergunta. Quer passar a palavra para ela? Então tá. Vai ler a dela? Vou ler aqui o comentário que ela fez, só para a gente guardar a sequência. Pode ser, Oswaldo? Ok, pode, lógico. Estou à disposição. A Alba compartilhou. Ela falou assim, ela gostaria de compartilhar. Hoje conduzi uma constelação onde o homem não conseguia se encontrar porque ele é o último de 15 filhos. O pai fez uma cirurgia quando ele tinha 1 ano. Gostaria de compartilhar. E ele tinha os irmãos no lugar do pai. Essa é uma dinâmica também que tem às vezes até naqueles filhos temporões, né, que fala. Então, tem uma distância muito grande, tudo isso é uma ordem um pouco diferente, né, de olhar para os irmãos mais velhos, né, com esse olhar, e às vezes os pais estão muito distantes da pessoa, tem muito tempo de diferença, né. É um fato. Acaba criando outras relações, né? Sim. E agora tem a Marlene que era uma pergunta, um comentário, não sei. No meu caso, eu gostaria, se fosse possível, Oswaldo, você comentar a parte quando a filhinha da mamãe casa com o filhinho do papai, que ela diz que há uma boa chance de dar certo, ao contrário da filhinha do papai com o filhinho da mamãe. Você poderia comentar? Posso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Está na página 49. Está na página 49, o final. Isso que eu estava procurando aqui. Agradeço mais uma vez esse detalhe. Tem 9. Lá em cima, no último parágrafo, antes de começar o filho. Antepenúltimo. Tá. Antes do filho, né? Isso, é o antepenúltimo parágrafo. Tá. Quando um homem e uma mulher se encontram, não, antepenúltimo. Bom, o que acontece quando um homem, é isso? Que é filhinho da mamãe, casa com uma mulher, que é filhinha do papai. Homem, filhinho da mamãe, casa com uma mulher, filhinha do papai. É uma pergunta que ela faz, né? Eles não conseguem confiar um no outro e têm pouco respeito um pelo outro. Por outro lado, uma relação entre uma filhinha da mamãe e um filhinho do papai, sim, agora entendi, tem boas chances. Bom, vamos para a primeira parte. É lógico, se eu sou o chamado filhinho da mamãe, e ainda caso, e parece que essa acaba sendo uma dinâmica e que os dois acabam se encontrando, cada um tem como se fosse uma vida em separado, né? Porque a mulher tem esse ideal do masculino e o homem tem o ideal do feminino. Então, isso tem uma dificuldade de que isso tenha uma fluidez. Ao passo que a mulher que está no campo do feminino, portanto, ela é uma chamada filhinha da mamãe, né?
ela já está nesse campo, já atravessou dentro da vida dela, como se fosse essa ponte, né? De novo, vou fazer uma imagem, né? Ela já está no campo do feminino, já encontrou isso antes do casamento, e o homem, por outro lado, que também nasceu no lado da mãe e permaneceu como o filhinho da mamãe e conseguiu fazer esse encontro, os dois estão mais livres dessa dinâmica, eles estão mais livres para a relação. A chance de funcionar é muito maior, porque eles estão plenos no lugar adequado, no lugar mesmo, o homem no lugar do masculino, tomando a força que vem daí, sem expectativas do feminino que vem desse lado maternal, e a mulher, por outro lado, também, dentro desse campo do feminino, sem as expectativas, como uma colega que fez um comentário, né? Sem esse lado que ela tem na imagem do pai, e que nem sempre o outro vai conseguir suprir na qualidade que ela imagina. Então, tem uma liberdade, porque cada um está no seu campo correto, está no seu lugar. É uma questão de ordem também, né? Os dois já atravessaram o caminho, que é uma imagem como se os dois nascem de uma mulher, né? Óbvio. O homem permanece ali e a mulher atravessa para o outro lado, né? Então, nessa imagem, os dois conseguem fazer a travessia de volta para o lugar aonde a força em que a relação tem chance de dar certo. Respondi, não sei. Respondi um comentário. Né? Responder. Muito bom, obrigada. Imagina. E aí, Larissa, então, as mãozinhas estão todas... As mãozinhas todas se acalmaram, aparentemente. Legal, esse é um tema muito bonito. Acho que não é uma questão forte, né? A gente um pouco assim, sufocado, porque de alguma maneira parece uma coisa mais difícil de mas na verdade, quando cada um está no seu lugar e que fez esse trabalho de tomar o que aconteceu com os pais, deixando com eles e tomar a vida, fica mais fácil. Embora em algumas situações, seja pelo histórico, ou seja por cultura, ou por idade, ou por sei lá, né? As coisas não são tão fáceis assim. Sim, e até pela própria força daquele sistema familiar, né? A questão parece que leva isso, é algo mais forte do que o que as pessoas podem racionalmente escolher. Sim. Aparentemente, na minha experiência que eu queria compartilhar, quando eu me dei conta com isso, fazendo paralelo para o meu trabalho, foi percebendo assim as mães nas audiências dos adolescentes que estão ali em acompanhamento por ter cometido um ato infracional. Eu percebi elas colocando o filho nessa posição. Ele é meu companheiro, mas ele é meu companheiro, eu preciso dele, ele me apoia. E quando eu comecei a ter essa compreensão, eu comecei a conversar com essas mães. Mas olha, a senhora é a mãe, é a pessoa que é a forte, deixa ele ser somente o filho. Olha como para ele é complicado. E essa dinâmica deles buscarem também no ato infracional, nessa busca do ato infracional, essa colocação também. Essa é uma maravilha desse trabalho, né? Porque se você pensar, se esse é um menino, vamos dizer, um 12, 13 anos, que peso que no final ele tem, na verdade, que lá na frente, quando a gente encontrar com ele com 30 anos, toda essa dinâmica que ele viveu estruturou a personalidade dele nesse lugar, companheiro da mãe, e é mais difícil do que esse trabalho lindo de poder mostrar para a mãe que naquele lugar que ela está, naquela hora que o filho ainda está naquela idade, ela tem que ajudar que essa dinâmica diminua, porque para o filho ele recebe quase uma ordem, né? Se eu sou companheiro da mãe, sou companheiro da mãe, né? Sim. Acaba gerando uma estrutura de personalidade difícil que lá na frente, quando a gente encontra como cliente ou numa outra dinâmica, a gente não tem essa clareza de que vocês podem ter vendo isso acontecer ao vivo, né? É muito bonito isso. Legal. Muito bom. Isso também. Fiquei muito feliz de participar hoje. Já tem uma outra data. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marlene, pelo carinho. Cansada e
mandou uma bala aí, que foi muito bom. Larissa, muito obrigado pelo carinho. Agradeço o meu agradecimento. Obrigada também, gente. Boa noite. Para todos vocês, tá bom? A gente que te agradece, Oswaldo. Agradecemos também a Marlen com a sua linda voz. Ninguém nem percebeu que você estava cansada, porque sua voz estava maravilhosa. Só. Ai, que bom. Bem querida. Então, comentários aqui, prazer em conhecê-lo, Oswaldo, muito obrigada. O pessoal dando tchauzinho para você, já que você não está vendo, eu estou te traduzindo as imagens, sorrisos. E o pessoal todo encasacado hoje, que o frio chegou em todo o Brasil, parece. Receba nosso carinho, nosso agradecimento e até a próxima. Um beijo, pessoal. Até terça-feira que vem. Obrigado, viu? Tchau. Gratidão, Oswaldo. Obrigado, querido. Tchau, gente. Tchau.